Louvamos a Deus por Ele nos conceder esta oportunidade de estarmos aqui, como o salmista escreveu. Nós deitamos e nos levantamos porque o Senhor nos sustentou. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, louvar a Deus pela vida dos demais pastores, obreiros, toda a equipe da Escola Bíblica Dominical. Louvamos a Deus por todos nós, alunos, que estamos aqui nesta manhã para aprendermos dessas lições tão maravilhosas. Estamos já na terceira lição do quarto trimestre, aonde nós vamos aprender nesta manhã sobre a ressurreição dos mortos em Cristo. Aprendemos na primeira lição sobre as evidências do arrebatamento, ensinada pelo pastor Gesiel, e a segunda lição aprendemos sobre o arrebatamento pelo auxiliar professor Lorival de Oliveira. E estamos aqui nesta manhã para aprendermos sobre a ressurreição. Esta lição ela é comentada pelo pastor Jean, ali da congregação de Luiz Eduardo. E estamos aqui juntos para destacarmos, aqui como foi lido nos objetivos, sobre esta lição na qual nós iremos aprender. Aqui nós temos a ressurreição dos mortos em Cristo. Os irmãos que estavam na escola passada já tiveram uma pequena introdução, onde no respaldo nosso pastor nos explicou sobre os que morreram em Cristo. Aqui os irmãos vão observar aqueles que morreram em Cristo. Nós vamos aprender sobre a primeira ressurreição e também aprenderemos sobre a segunda ressurreição dos mortos. Nós temos aqui esta primeira ressurreição. Nós não temos data cronológica, não podemos datar, porque vamos falar da ressurreição dos que morreram em Cristo, os salvos, os justos, tanto do Antigo como do Novo Testamento, fazem parte da primeira ressurreição, quanto esses que ainda vão morrer até quando a trombeta tocar. Nós que estamos aqui, nós não sabemos até que dia nós estaremos vivendo nesta terra, mas nós vamos aprender que vai falar, Paulo, os irmãos já observaram que estão ali no telão, na verdade, nem todos nós dormiremos. Paulo estava retratando daqueles que partiram, estão dormindo e serão despertados no toque da trombeta. E aqui nós vamos, aqui no textual, está escrito: no momento, no abrir e fechar de olho, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Que coisa maravilhosa! Nós seremos arrebatados, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui nós vamos observar, nós viemos falando sobre o arrebatamento. Nesta manhã, se nós fôssemos perguntar quem já ouviu o Senhor falar, eu creio que vários irmãos diriam: já ouvi o Senhor falar conosco nesta manhã, porque cantamos o hino 48 da harpa cristã, vai falar sobre a vinda do triunfar do nosso Senhor. Cantamos o hino a qual nós também aprendemos: um dia Cristo voltará. Eu sei que muito breve o Senhor virá para nos arrebatar. E o coral cantou nesta manhã: talvez Cristo venha ao romper da manhã. Nós somos alegres porque o Senhor tem falado conosco nesta manhã. Cristo virá e não tardará. Isto precisamos estar consciente, sabendo que o Senhor virá nos arrebatar desta terra na qual nós estamos aqui de passagem. Aqui a verdade prática: os que dormem em Cristo Jesus
terão a primazia de ouvir o toque da trombeta primeiro, e ainda precederão os vivos e subirão às nuvens para encontrar com o Senhor Jesus. Então nós vamos observar que o arrebatamento, Paulo vai classificar como abrir e fechar de olhos. Aqui nós vamos observar que as nossas pálpebras, elas são a musculatura mais rápida do corpo, chega aproximadamente de 0,1 a 0,3 segundo, é muito rápido. Quando nós vimos aqui o apóstolo Paulo falar sobre a vinda do Senhor será no abrir e fechar de olhos, então é num momento rápido, na qual não dará para perceber, será num momento tão imprevisível, rápido este acontecimento, na qual muitas pessoas só perceberão o arrebatamento da igreja quando procurar as pessoas e não encontrar. Isto se dará a notícia. Nós vimos na lição passada aqui falar quem primeiro vai dar a notícia, principalmente aqueles crentes que tiveram a oportunidade e não quiseram abraçar a Cristo de verdade, ser guiado pelo Espírito. Eles não terão aqui a oportunidade de subir, ficarão nesta terra e serão os anunciantes do arrebatamento, serão os porta-voz e os pregadores sem esperança, dizendo que Cristo veio e arrebatou a sua igreja. E os noticiários, as redes de comunicações será noticiada em todas as partes do mundo, dizendo que um povo desapareceu, que subiram desta terra, mas para a igreja de Jesus Cristo é simplesmente algo esperançoso e que estamos esperando. A qualquer momento a trombeta soará e nós estamos aguardando este dia tão almejado. E aqui nós vamos observar que para os mortos em Cristo ressuscitar, os que dormem em Cristo, precisa a trombeta ser tocada. Aí Paulo vai dizer que no soar da trombeta, os mortos ressuscitarão incorruptível. Nós vamos destacar nesta lição, nesta manhã, sobre esta ressurreição dos mortos em Cristo. E aqui nós temos aqui, eles receberão a oportunidade, a primazia de ser os primeiros a ouvir, e eles também precederão. Esta palavra preceder, ela significa ir adiante. Então eles ouvirão, receberão o toque e precederão, irão adiante, e nós que estamos vivos seremos o que? Arrebatados, e no momento, no abrir e fechar de olhos, e assim nos encontraremos com o Senhor nos ares. Isto está escrito pelo apóstolo Paulo, a revelação dada por o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos aqui a leitura bíblica em classe, mas já foi lido nesta manhã. O objetivo geral é evidenciar a ressurreição dos mortos. Aqui na introdução, nós vamos partir para a introdução para ganharmos tempo. Nós temos aqui, uma vez que os crentes ressuscitarão na segunda vinda de Cristo, ninguém sabe quando terá lugar a ressurreição dos crentes. Aqui o comentarista foi bem categórico e específico em dizer que ninguém consegue datar qual momento que será o arrebatamento da igreja. Ninguém consegue dizer, até por questão de muitas pessoas no passado tentaram colocar datas no arrebatamento, até em questão que alguns lembram que sempre dizia, 2000 chegará e não passará. E isto veio até, passou 2000, hoje já nós estamos no ano de 2025, já se passaram 25 anos,
E nós estamos aqui aguardando e esperando o arrebatamento. Até os irmãos falaram da pré-aula da semana passada, da nossa irmã que fez, que sempre ela cresceu e sempre ouviu falar do arrebatamento. E isso é tão importante para nós como pais, sempre nós estarmos falando para os nossos filhos: olha, Jesus vai voltar, o Senhor vai vir arrebatar a sua igreja. Porque eu fico observando, pastor, porque às vezes muitos não estão preocupados com o arrebatamento e eles não falam para os filhos. Eles não estão vivenciando o arrebatamento, não tem esta preocupação. Hoje, não porque estudei esta lição, não porque parei para estudar esta lição, mas uma coisa que não sai da minha mente, eu creio que não sai da mente dos irmãos, é a questão: Jesus está voltando. E isso fica impregnado na mente de todos aqueles que são cristãos salvos, que o Senhor está voltando. É ou não é, meus irmãos? Sempre fica na mente dos irmãos o arrebatamento, Jesus está voltando. É uma evidência isto, eu creio que isso também é dos irmãos. Sempre, todos os dias, não tem nenhum dia que a gente não para e pensa no arrebatamento. E isto é porque nós estamos ligados que qualquer momento o Senhor vai aparecer. E isto nós também precisamos falar para os nossos filhos. Então aqui o comentarista vai colocar que nós não temos a datação exata do arrebatamento, mas estamos aqui nesta manhã, sempre quando alguém vai falar de arrebatamento, ou quando está explanando sobre o arrebatamento, pregando, ensinando, sempre fala: pode ser ao término desta escola, pode ser daqui a pouco, o arrebatamento. O importante é que se a trombeta tocar daqui a pouquinho, precisamos estar preparados para ouvir este toque. É o mais importante, nós precisamos estar preparados. E aqui, isto é de conhecimento geral: haverá duas ressurreições, a do justo e a dos injustos, e elas estarão separadas por um reinado de Cristo que durará 1000 anos. E é dentro deste contexto que estudaremos a ressurreição dos mortos. Qual o propósito do arrebatamento? Eu gostaria que irmão Jonathan Moreira lesse para nós aí, irmão Charles colocasse as referências. Pode ler. Qual o propósito do arrebatamento? Ressuscitar os mortos em Cristo. Os que morreram em Cristo terão a primazia de ouvir o toque da trombeta primeiro, e subirão às nuvens para encontrar com Jesus. Quando Paulo pregou a doutrina da ressurreição aos filósofos atenienses, quase todos zombaram dele. A grande esperança dos gregos era justamente livrar-se do corpo. Eles consideravam o corpo uma prisão, e quanto antes a pessoa deixasse o corpo, mais feliz seria. Conforme a crença gnóstica, o espírito é bom, mas a carne é má. Aí fica a pergunta: por que alguém desejaria que seu corpo fosse ressuscitado? Além disso, como seria possível ressuscitar o corpo, uma vez que seus elementos estariam decompostos e misturados com a terra? Para essa pessoa, a doutrina da ressurreição era absurda e impossível. Paulo vai um pouco mais além e refuta essa ideia pagã acerca do corpo do homem. Amém. Então nós vamos observar aqui de primeiro qual o propósito do arrebatamento: ressuscitar os mortos em Cristo. Então nós temos aqui uma pergunta: qual mesmo é o propósito do arrebatamento? Aí nós temos aqui a resposta: ressuscitar os mortos em Cristo. Aqui Paulo vai estar falando dos mortos em Cristo. Nós temos aqui esta primeira ressurreição que se dará quando a trombeta tocar, aonde os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro,
e depois nós que estivermos vivos seremos arrebatados. Precederão os mortos, irão adiante, e nós terão a primazia de ouvir o toque da trombeta primeiro. Quem? Os que morreram em Cristo. É bom os irmãos destacar este ponto tão importante, para os irmãos entender que os que morreram em Cristo. E quem não morreu em Cristo? Nós vamos chegar lá. Quem não morreu em Cristo não vai ter esta oportunidade de ouvir o toque da trombeta, porque eles estão aguardando algo vindouro que virá pela frente, e nós iremos mostrar aqui na frente para os irmãos. E subirão as nuvens para encontrar com Jesus. Paulo está falando dos que morreram em Cristo. Primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Eu gostaria que todos lessem para nós compreender por quê. Observe aí, meus queridos irmãos, que Paulo vai dizer, porque o mesmo Senhor. Quem é o mesmo Senhor? É o mesmo que veio, desceu, fez a promessa, aparece para o apóstolo Paulo no caminho de Damasco, capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Este mesmo Senhor fez a promessa, é o mesmo que vai descer. Nós não estamos aqui esperando Alexandre Grande, Mussolini, não estamos esperando nenhum imperador, nenhum que morreu e não teve a capacidade de ter vida própria em si. Mas nós estamos esperando quem? Jesus. E a Bíblia nos diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os irmãos guardem isso aí. A trombeta de Deus. Não é as trombetas, porque as trombetas nós vamos observar nas lições posterior pela frente, que nós vamos estudar as trombetas do Apocalipse. Na Bíblia tem diversos tipos de toques de trombeta, mas esta trombeta, ela é diferenciada. Esta trombeta é para a igreja e para os que morreram em Cristo Jesus. E aí nós vamos ver, os que morrerem ressuscitarão primeiro, precederão, terão ao quê? A primazia, versículo 17, depois... Então nós vamos observar que Paulo vai dizer para quem aquela lá? Os mortos. E depois nós, aqui, por exemplo, se algum ficar vivo, eles vão ver, seremos arrebatados, também ouvirão. Os que dormem em Cristo estão dormindo, esperando o toque da trombeta. É até importante, meus irmãos, às vezes alguém vai em um ato fúnebre, em um velório, e ele diz desta forma: Jesus voltou para ele. Jesus não voltou para aquela pessoa, vocês sabem disso? Jesus virá, todos os que morreram em Cristo estão esperando o toque da trombeta. Eles morreram na esperança de ouvir o toque da trombeta. Primeiro, por que nós temos o propósito do arrebatamento? Para os mortos em Cristo ressuscitar. Nós temos aqui primeiro os mortos em Cristo ressuscitar. Então sempre a gente está num velório, num ato fúnebre, que temos assim aquela consciência de que a pessoa foi para o céu. Não todos, porque sempre tem aqueles que partem em pecado, parte sem confessar, parte com mágoa, parte brigado, intrigado. Meus irmãos, não tem céu para eles não. Mas os que morreram em Cristo, aí a gente sempre ouve: oh, meus queridos irmãos, amigos, familiares, parentes, consolai-vos com estas palavras, estejais, pois, alegre, porque o apóstolo Paulo escreveu que os que morreram em Cristo ressuscitarão.
nós nos encontraremos quando no soar da trombeta, e isto acalma o coração daqueles que estão chorando e nos traz uma grande responsabilidade. Qual responsabilidade é essa? Fica firme, não desanima, não vacile, não caia no pecado, porque se cair nós não vamos ouvir, mas se permanecermos fiéis ao Senhor, a esperança está de pé. A esperança está de pé. Aí Paulo vai dizer sobre, quando Paulo fala sobre esta ressurreição, aí entra os gnosticistas. Aqui esta palavra gnóstica, ela é uma palavra que vem através dos filósofos daquela época. Eles eram uma escola neoplatônica, era levantada por um período helenístico, a qual estes homens traziam vários tipos de pensamento. Nós temos aí vários outros filósofos, nós temos como Heráclito, Parmênio, nós temos Demócrito, nós temos aí Aristóteles, Sócrates, nós temos aí os naturalistas que vieram do passado para tentar descobrir a existência do homem, de onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu, e eles traziam esse tipo de pensamentos gnosticistas. E dentre eles, quando Paulo vai falar, no capítulo 17 e 32 de Atos dos Apóstolos, nós vamos observar que quando Paulo vai falar, e como então Paulo vai falar, e eles começaram a escarnecer, dizendo assim: mas escuta, como pode uma matéria decomposta, em decomposição, trazer novamente a terra ter que estar fazendo isso? E aí Paulo vai falar lá sobre a questão da flor também. Paulo vai trazer uma semente, nós vamos aqui pela frente. Aí Paulo vai falar sobre esta crença, que eles acreditavam que o espírito era bom e a carne não prestava. Aí ficava essa pergunta, eles tentando discutir, mas Paulo vai dizer: olha, temos a certeza que o Senhor tornará a trazer os que morreram em Cristo. Eu não quero detalhar sobre esta questão, mas os gnósticos eram um movimento religioso, filosófico, que enfatizava a salvação através dos conhecimentos de algo que achava, não, eu tenho conhecimento, eu posso viver uma vida boa, a questão da salvação. Mas Paulo vai refutar sobre essa questão e mostrar para eles que eles precisariam crer e acreditar. Paulo tinha argumento para rebater estes filósofos e dizia, eles consideravam um corpo uma prisão, e quanto antes a pessoa deixasse o corpo, mais feliz seria. Paulo estava com a classe dos gregos atenienses e da religião gnosticista. Então Paulo vai dizer para ele, porque alguém desejaria que seu corpo fosse ressuscitado. Além disso, como seria possível ressuscitar o corpo, uma vez que seus elementos estariam descompostos e misturados à terra? Então eles escarneciam, como pode alguém ressuscitar, além que a nossa matéria, este corpo perecível já se decompôs, e como seria impossível trazer este corpo? Aí Paulo vai mostrar para eles da ressurreição, que eles achavam que absurdo, era impossível. Paulo vai mais um pouco além, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, e refuta esta ideia pagã acerca do corpo do homem. Aí Paulo vai mostrar, e o mesmo ou seja, Paulo está mostrando que nós seres humanos somos o que? Tricotômico. Nós possuímos o que? Corpo, alma e espírito. Para onde vai o corpo quando está dormindo? Falando da morte física, vai para o cemitério, vai ser depositado. Para onde vai a alma
o espírito daqueles que têm em Cristo uma morte feliz, porque a Bíblia vai dizer que precioso aos olhos do Senhor é a partida dos santos. Eles estão no lugar intermediário, no paraíso, esperando o quê? O arrebatamento da igreja. Nós vamos observar aqui que eles estão esperando o toque da trombeta para receber o quê? A ressurreição. Aí nós vamos aqui para frente, nós vamos chegar lá que Paulo vai fazer esta comparação, entrando no transformar corpo corruptível. Vamos lá, irmão Jonathan. Transformar corpo corruptível. Quando Jesus Cristo voltar, dará a sua palavra de ordem, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso não significa que ele reconstituirá os elementos do corpo, pois a ressurreição não é uma reconstrução. Paulo trata da ressurreição em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 35 ao 38. Ele compara a ressurreição do corpo à planta que nasce de uma semente. A flor não é idêntica à semente plantada, e, no entanto, há uma relação de continuidade entre as duas. Os crentes em Jesus receberão um corpo glorificado, assim como o próprio corpo do Senhor. Paulo, em uma linguagem figurada, equipara o corpo morto à semente plantada no solo, e o corpo ressuscitado à flor que nasce dessa semente. Então os irmãos observam aí que Paulo vai agora entrar sobre esta reconstrução. Não é a reconstrução de que alguns lados eles perguntaram, mas como se dará isso? Aí Paulo vai trazer aqui no capítulo 15 de 1 Coríntios, versículo 35 ao 38, é uma leitura um pouco meio grande, mas seria bom se os irmãos lessem mais lá deste capítulo. Os irmãos vão observar que esta reconstrução não é como os gregos estavam pensando, como isso é impossível trazer a reconstruir. Aí Paulo vai trazer uma figura, uma analogia, dizendo, olha, você pega uma semente, por exemplo, uma semente, olha ela ali, vamos dizer que é o nosso corpo, esta semente. Você lança ela na terra, mas quando ela nasce, você está vendo aquela semente? Não. Você está vendo, quem sabe, uma flor. Aí Paulo estava dizendo, olha, da mesma forma, Cristo tornará a trazer os mortos em Cristo, ressuscitarão como? Em um corpo glorioso, em um corpo espiritual, em um corpo imortal, que se revestiu da imortalidade, meus queridos irmãos. E isto Paulo vai dizer, nós vamos observar, Filipenses capítulo 3, verso de número 20 e 21. Mas, verso 21. Observe que Paulo vai dizer agora, olha, quando a trombeta tocar, os mortos em Cristo ouvirão, primeiro precederão, eles serão transformados em um corpo glorioso, e aí o Senhor vai dizer, que nos transformará o que? Este corpo abatido, os que morreram em Cristo receberão um corpo glorioso, nós que estamos vivos também seremos arrebatados e receberemos o que? Um corpo incorruptível, um corpo glorioso, que este corpo aqui, ele é abatível, ele é vencível, ele é um corpo que se decompõe, ele é um corpo que deteriora, ele é um corpo que muda, é um corpo que está sujeito às doenças, às intempéries da vida, e nós receberemos o que? Um corpo glorioso, segundo o eficaz poder de sujeitar também todas as coisas. Nós receberemos um corpo semelhante ao corpo de Jesus, corpo glorioso.
a epístola do apóstolo João, a primeira epístola, capítulo 3, versículo de número 2, essa referência não está aqui, mas nós vamos lá ver, amados. Amados, agora sabemos que somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto que havendo de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, quem é Ele? Os irmãos lembram lá, quem é Ele? Paulo vai dizer, porque o mesmo Senhor. João vai dizer, quando Ele se manifestar, Ele quem? Eu sou uma testemunha ocular, eu toquei nele, eu vi Ele, o corpo dele é glorioso. Quando Ele se manifestar, nós, você, os que morreram em Cristo, seremos semelhante a Ele, assim como Ele é, o veremos. Então, meus queridos irmãos, essa é a nossa alegria. Este corpo abatido, irmão Charles, ele sofre, ele padece, ele está sujeito à morte, passar para dormir. Mas uma coisa nós temos a alegria, que daqui a pouquinho, quando a trombeta tocar, nós nos revestiremos e seremos transformados no abrir e fechar de olho, e seremos semelhante a Ele. Aleluia. Isso nos alegra, meus queridos irmãos, porque nós sabemos, aí Paulo vai mostrar, olha, a trombeta vai soar, e os que morreram em Cristo, sempre nós vamos repetir em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo, ouvirão o toque da trombeta, eles terão a oportunidade, a primazia. Então os irmãos estão compreendendo, quem é que vai ouvir o toque da trombeta? Os que morreram, e depois, nós que ficarmos vivos. Então os irmãos entenderam nesta manhã, quem primeiro ouvirá o toque da trombeta? Os que morreram em Cristo terão a oportunidade de ouvir o toque, e os que ficarmos vivos, nós, eu falo vivo porque nós estamos aqui vivos nesta manhã, quem sabe nessas poucas horas, esses poucos segundos, o arrebatamento pode acontecer, a trombeta vai soar, e nós estamos aqui com os nossos ouvidos afinados e aguçados, ouviremos um toque diferenciado, e este toque não parte do irmão Jonathan nem do irmão Expedito, mas este toque partirá da voz, da ordem do Senhor, que é a trombeta de Deus. A trombeta de Deus será dada a voz, a ordem, e nós estamos aqui, quem sabe, irmão Deilton, nós estamos aqui nesta manhã, e uma voz dada de ordem, a voz do arcanjo e a trombeta de Deus, nós ouviremos um soar diferente nos nossos ouvidos, na nossa audição, e aí nós todos juntos estaremos preparados para subir ao encontro do Senhor, e os túmulos e os mortos ouvirão, e aí eles ressuscitarão num corpo glorioso, e nós seremos transformados, e assim estaremos indo para sempre com o Senhor. Aí na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 15, verso 47, Paulo vai dizer também, na primeira epístola, e primeiro o homem da terra é terreno, vamos lá, e o segundo homem do céu. Aí até o 58, ele é muito grande, mas aí vai falar sobre essa questão da semente. Paulo vai falar sobre essa questão, depois os irmãos lê lá, é muito profundo isso aí, nós vamos aqui partir para a frente, que Paulo vai mostrar que alguns dos gregos e dos gnósticos estavam pensando, mas como que um corpo vai reconstruir, vai voltar? Mas aí Paulo vai trazer essa questão da semente. Você pega uma semente, lança ela no chão, ela ali vai morrer e vai germinar e vai nascer, quem sabe uma flor, um pé de planta. Aí
você olha e diz assim, mas era uma semente, mas aqui tem um pé tão bonito. Assim seremos nós, nesta figura que Paulo vai trazer o exemplo e fazendo uma analogia. Agora nós vamos para 1 e 3, trazer esperança na ressurreição. Trazer esperança na ressurreição. A doutrina cristã garante que a morte não é o fim, a sepultura não é o ponto final. O corpo adormece, mas a alma vai junto do Senhor. Quando o Senhor voltar, ressuscitará o corpo em glória e unirá o corpo, alma e espírito, o único ser, e passará uma glória eterna. Isso nos leva ao fato de que teremos consolo e segurança diante da morte. Paulo é enfático quando diz: assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Cristo só trará em sua companhia aqueles que estiverem com ele. É importante termos em mente que não é a alma que dorme, mas sim o corpo. A definição bíblica da morte pode ser encontrada em Tiago, capítulo 2, e o versículo 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, na morte o espírito deixa o corpo, que por sua vez adormece e deixa de funcionar. Se a pessoa aceitou a Cristo como Salvador, a alma e espírito vai para junto do Senhor. A realidade da ressurreição é um consolo em meio à tristeza da perda de um ente querido, pois sabemos que Ele trará consigo os que morreram em Cristo. Amém. Trazer esperança na ressurreição. Aqui nós vamos observar que a doutrina cristã garante que a morte não é o fim. Aqui a morte não é o fim. A sepultura não é o ponto final. Às vezes, aqui para nós, irmão, quando morrer alguém, ou já morreu, que está dormindo, não é o fim. Não é o fim. Se ele morreu em Cristo, não é o fim. Às vezes a pessoa chega, nunca mais. Aí você está dizendo que você não vai ser salvo. Nunca mais. Quando aquele que morreu em Cristo, você deva lembrar e consolar com essas palavras dizendo: olha, sepultura, eu sei que aqui não é o fim. Eu vou dedicar a minha vida nesta terra. Prepararei o quanto eu puder e serei fiel ao meu Senhor, porque eu estou aguardando o soar da trombeta. E daqui a pouquinho nós nos encontraremos. Tchau, adeus, meu ente querido. Daqui a pouquinho nós nos encontraremos. Não é o fim, meus queridos irmãos. Não é o fim. Às vezes você não acabou, não tem esperança. Irmão, não faça isto. Se a pessoa morreu em Cristo, se alegra, prepara a sua vida. Há um brado de esperança dentro de você. Mas tem que pisar firme para poder encontrar com aqueles que dormem em Cristo. Aí vai dizer: o corpo adormece, mas a alma vai para junto do Senhor. Filipenses capítulo 1, verso 20 ao verso de número 20 ao 24. É uma leitura lá, segundo a minha. Apóstolo Paulo, porque meus irmãos, isso é lindo demais. Paulo estava dizendo: olha, eu estou em aperto.
mas julgo mais necessário por amor de vós ficar na carne. Paulo estava falando aos Filipenses, aí versículo 23, irmão Charlá. Mas de ambos os lados, Paulo estava dizendo, eu estou em aperto, tendo desejo de quê? De partir e estar com Cristo, porque isto ainda é melhor. Irmão, todos aqueles que vivem e que estão presentes neste sistema deste século presente, a nossa alma, quando olha pelo lado espiritual, nós sentimos a necessidade e o desejo de partir, porque nós vemos as impurezas desta vida, as coisas desta vida, as seduções, é tanto escândalo, pecado de cá, pecado de lá, é atrocidade, uns levando a vida, uns não os ouvem, uns não aceitam, uns ignora, uns ficam entrufados, uns aborrecem, mas aí a gente olha pelo lado espiritual, a gente dá desejo de partir logo desta terra, dá desejo de estar com Cristo. Mas Paulo vai dizer, olha, por amor de vós eu estou apertado, eu ainda estou em partir, e se vou ou se não vou, dá desejo de ir, mas por causa de vós, há muitas almas que querem ainda ouvir a voz do Evangelho. Dá vontade, irmão. Hoje eu ouvi neste hino do coral, eu derramei as minhas lágrimas. Eu chorava aqui nesta manhã, e com os meus olhos fechados eu pensava na eternidade. Talvez Cristo venha ao romper da manhã, com seus anjos e arcanjos. Oh, que dia maravilhoso! A gente tem hora que está em casa e você coloca um hino espiritual, não é hino enxaguado, não é essas balelas que tem por aí, que fala do antropocentrismo da carne humana, mas é o hino cristocêntrico, que fala do céu, que fala da santidade, que fala da pureza de Deus, que fala no amor de Deus, na grandeza de Deus. A nossa alma, ela diz, eu tenho vontade de partir desta terra. Dá vontade quando você olha, você não tem preocupação com as coisas desta vida, fica casa, fica carro, fica tudo, fica, porque eu tenho vontade de estar com Cristo, em Cristo, viver com Cristo. Aí Paulo vai dizer, quando o Senhor voltar, ressuscitará o corpo em glória e unirá o corpo, alma e espírito. Aí Paulo vai neutralizar toda a doutrina dicotomista. Paulo vai doutrinar e mostrar para os unitaristas, dizendo, olha, vocês pregam isto, mas eu estou falando de um corpo que tem toda a tricotomia. Muito em breve o corpo glorioso será agora unido, o espírito e a alma, e estaremos num corpo espiritual com Cristo, e os que morreram em Cristo também estarão presentes neste dia, unir-se-á e passará uma glória eterna. Observa que agora eles estão no paraíso, lugar intermediário. Ainda não estão na glória eterna, eles estão salvos, livres da ira, livres de pecar, livres de perder, porque já estão lá. Olha que no domingo passado, se não me foge a memória, retrasado, nós pregamos aqui sobre a realidade do inferno. Quem está lá no inferno, que é o Hades, que é na linguagem hebraica Sheol, eles estão lá intermediários, não tem mais oportunidade de sair de lá, só sairão de lá por intermédio de que quando passar os 1000 anos, então o inferno e a morte dará para ser julgado diante do trono branco. E os que morreram em Cristo estão no paraíso, lugar intermediário, só sairão de lá por intermédio do soar da trombeta. Ouvirá a trombeta soar e eles ressuscitarão primeiro. Isso é muito sério. Eles estão livres, tanto os que já estão no Hades estão livres da terra, mas estão no sofrimento. Os que estão no paraíso estão livres da morte eterna, livres de pecar,
livres do sofrimento desta vida, livres das consequências, estão só aguardando o soar da trombeta. Irmão, luta para morrer em Cristo. Vamos lutar para morrer em Cristo. Não morra sem Cristo. Não morra sem Cristo. Infartos, diabetes, tanta doença neste mundo que está levando milhares de gente. Tanta doença, porque nenhuma doença é boa. Mas uma coisa que nós precisamos ser: fiel até a morte. Fiel até a morte. Fiel até a morte. Seja fiel. Sejamos fiéis, fiéis ao Senhor, porque se dormirmos hoje, estaremos no paraíso, esperando o toque da trombeta. Aí Paulo vai dizer: passará em glória. Isto nos leva ao fato de que teremos consolo e segurança diante da morte. Paulo é enfático quando diz: assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Aí Paulo vai falar, a leitura 1 Tessalonicenses 4:14, Cristo só, olha irmão, e observe só isso aqui, ó. Cristo só trará em sua companhia aqueles que estiverem com Ele. Cristo só vai trazer quem estiver com Ele. Quem morreu em Cristo. Quem morreu em Cristo vai vir. É importante termos em mente que não é a alma que dorme. Aí alguns dizem assim: morreu o corpo, acabou-se tudo. Não, o corpo dorme, mas a alma está viva no paraíso ou no Hades. Está o esperando o quê? Tanto como o trono branco, tanto como os que morreram em Cristo estão esperando o quê? A ressurreição. Vamos lá para nós explicarmos nesta manhã sobre a diferença da primeira e da segunda ressurreição. A definição bíblica de morte, elas devem ser encontradas em Tiago capítulo 2, verso 26, porque assim como o corpo sem espírito é morto, na morte o espírito deixa o corpo. Observe aí, está bem explicado assim: na morte o espírito deixa o corpo, aí que por sua vez faz o que? Adormece. A pessoa aqui, quando você olha para uma pessoa que está dentro de um caixão, de um envelope, aí ele está o que? Adormecido. O que aconteceu com esta pessoa? O espírito, a alma deixou o corpo, e essa pessoa agora será depositada ali no túmulo. Aí que se a pessoa aceitou a Cristo como Salvador, a alma e espírito vai para junto do Senhor. Coloca lá 2 Coríntios capítulo 5, verso de número 8. Vamos ver o que Paulo disse. Mas olha outra vez aí Paulo dizendo: olha, mas temos confiança e desejamos antes de deixar este corpo para habitar com o Senhor. Paulo estava falando e dizendo: espírito e alma desejam o quê? Deixar este corpo, meus queridos irmãos. Não é você não, não, eu não quero. Tem irmão, você não quer, irmão. Deixar este corpo aqui é você deixar todas as coisas na qual nós falamos. Você vê hoje, é tanta mentiraiada, é tanta fofoca, é um disse-me-disse. Quando você olha para essa questão desse lado, você olha o sistema, não dá uma inversão de valor. Aí você olha e diz assim: ô corpo, bem que eu estou com vontade de te deixar. Estar com Cristo é muito melhor, com Jesus é melhor, com o Senhor é melhor estar, meus queridos irmãos. Mas isto só para quem está em Cristo, em comunhão. A realidade da ressurreição é um consolo em meio à tristeza da perda. Aqui está consolando os antequeridos. A realidade da ressurreição é um consolo em meio à tristeza da perda.
de um ente querido, pois sabemos que Ele trará consigo os que morreram em Cristo. Quem é que vai trazer? Jesus. Consola, meu irmão, nesta manhã. Uma coisa precisamos, é estar preparado, mas fica alegre se o seu já está com Cristo, porque o meu Jesus, o nosso Jesus, o vosso Jesus vos trará todos aqueles que morreram em Cristo pelo toque da trombeta. Eles virão e precederão, ouvirão primeiro, e nós, os que ficarmos, irmão, pensa numa reunião tão maravilhosa, como nunca houve na história, aonde estará todos aqueles do Antigo Testamento, aqueles que deram a sua vida, morreram nas arenas. Lá estará Paulo, lá estará Tiago, lá estará Bartolomeu, lá estará André, lá estará Filipe, lá estará Maria, lá estará Maria Madalena, lá estará os apóstolos, lá estará todos aqueles que morreram em Cristo. Numa assembleia geral, nós nos reuniremos neste espaço sideral. Oh, mequendacio, remeguechai. Naquele momento eu estarei chegando, e Paulo já estará, Tiago, Pedro, estarão todos em um corpo glorioso. Lá estará, numa reunião tão maravilhosa, brado de vitória, brado de alegria, meus queridos irmãos. Vamos ser fiéis ao Senhor. Vamos ser fiéis, renunciar a nós mesmos, deixar as práticas errôneas, abraçar a cruz de Cristo, abraçar a bandeira ensanguentada do Calvário, porque eu quero o céu, eu quero o céu, eu quero o céu. Quem quer o céu? Nós queremos o céu. Nós queremos. Quem será arrebatado? Mortos e vivos em Cristo. Irmão Jonathan, não vai dar mais para ler. Mas quem será arrebatado? Mortos, vivos em Cristo, que nós acabamos de falar. Meus queridos irmãos, temos muitas referências aqui que vai falar quem será arrebatado. Nós já falamos, a primeira ressurreição, ela vai dar por origem ao toque da trombeta. Nós temos aí a primazia da ressurreição, nós temos Cristo. Cristo ressuscitou, com Ele a primazia. Nós temos aqui quem virá. Agora a trombeta soará e os que morreram em Cristo ressuscitarão, desde o Antigo como do Novo Testamento, e até neste presente século se dará parte da primeira ressurreição. Todos aqueles, a primeira ressurreição também ela se abrangirá todos aqueles que morreram martirizados, que serão na grande tribulação, faz parte da primeira ressurreição. Aí você me pergunta, a segunda ressurreição dará quando? Apocalipse capítulo 20, versículo de 1 ao versículo de número 6. Nós iremos concluir nesta manhã. E vi descer do céu. Parece que eu marquei errado aqui, mas pode ler. É isso mesmo, é de 5 de 1 a 6. 20 de 1 a 6, vai. E ele prendeu.
Aí, os irmãos, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus. Observe, vai, e pela... Esses daqui, irmãos, é aqueles que ressuscitarão e farão parte da primeira ressurreição. Estes são os mártires que foram degolados na grande tribulação. Eles ressuscitarão e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse capítulo 21. Aí, mas... está tão explícito e explicado, mas os outros mortos, está falando de quem? Daqueles que não morreram em Cristo, daqueles que não ressuscitaram, que são os mártires da grande tribulação, que fazem parte da primeira ressurreição. Esses agora estão esperando o quê? O trono branco. São todos aqueles que estão no Hades, esperando o aparecimento do trono branco, até que se acabe os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Apocalipse capítulo 21, versículo, vamos lá, 21, Apocalipse 21. Só pode colocar do primeiro versículo. E vi... É o 20, com 6 do trono branco. Vamos lá até chegar ao trono branco. Então, são esses. Vamos lá, vai para frente, mochado. Vai, pode passar. Versículo de número 11. Aí. Olha aí, agora vi um grande, naquela leitura não vamos adiantar, é muito extensa, o horário já nos venceu, mas e vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Versículo 12. E vi... Aqui nós encerramos para os irmãos compreender. Os irmãos entenderam? A primeira ressurreição se dará quando a trombeta tocar. Os que morreram em Cristo ressuscitarão. E dentro desta primeira ressurreição, nós lemos lá no começo, os mártires que morreram foram degolados por causa da palavra, eles ressuscitarão. A segunda ressurreição é essa, que será a ressurreição dos que morreram sem Cristo, ressuscitarão depois do